Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje eu trago mais um vídeo para o meu canal e hoje eu vou evangelizar, respondendo às pessoas que perguntam como uma pessoa estando morta viverá. O próprio Jesus nos ensina em João 5:24 e diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia nos ensina em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também nos ensina em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, que todos pecaram, que toda criança já nasce no pecado, o salário deste pecado é a morte. Por causa do pecado, todos morreram espiritualmente. Mas, quando uma pessoa que está morta espiritualmente crê no Senhor Jesus, que só Ele pode perdoar pecado, que só Ele pode livrar uma pessoa da condenação, então essa pessoa se arrepende dos seus pecados e Jesus perdoa. E Jesus dá vida eterna a essa pessoa. Então essa pessoa que estava morta espiritualmente por causa do pecado, agora porque creu em Jesus Cristo, Jesus perdoou o pecado dela e ela passou a viver eternamente. Essa é a vida eterna, passou a viver eternamente com Deus. Existe 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a morte que todas as pessoas morrem. A morte física é a separação do corpo e da alma, onde a pessoa morre, o seu espírito já vai ali para o lugar e o corpo já vai ali para o túmulo. Sabemos que quando uma pessoa morre em Cristo, o espírito dessa pessoa já vai para o paraíso. E quando Jesus voltar, que esperamos a volta de Jesus Cristo, pois Ele prometeu e nós acreditamos, essa pessoa que morreu fisicamente, que o corpo está no túmulo e o espírito foi para o paraíso, o espírito dessa pessoa que está no paraíso vai se unir com o corpo que está no túmulo e essa pessoa vai ressuscitar e vai morar com Deus para sempre. Essa é a vida eterna. A pessoa que morreu fisicamente e também morreu espiritualmente, vamos entender que a pessoa que morre fisicamente em Cristo, ela não morre espiritualmente. Ela é viva. Vamos entender que Jesus já deu vida a essa pessoa a partir do momento que ela creu, que ela aceitou Ele como Salvador. Mas a pessoa que ainda não creu na palavra, a pessoa que não acredita que só Jesus Cristo pode salvar, que só Jesus Cristo pode dar uma vida eterna, uma vida para sempre com Deus, essa pessoa está morta fisicamente, que é a morte e separação do corpo e da alma, e também está morta espiritual, que é a separação de Deus. Pessoas totalmente separadas de Deus. Entendemos que quando Deus falou com Adão, no momento que Adão pecou, em Gênesis 2:17, Deus falou que certamente morrerá. Naquele momento que Deus falou certamente morrerá, Adão não morreu fisicamente imediatamente.
Adão continuou a viver fazendo seus afazeres, porque ali ele morreu apenas espiritual. A separação de Deus. A morte espiritual é uma separação de Deus, onde todas as pessoas trabalham, viajam, faz todos os seus afazeres, e porque estão ali vivas fisicamente, mas mortas estão para Deus espiritualmente. Uma pessoa viva fisicamente, uma pessoa sem Deus viva fisicamente, está morta espiritual. Para Deus, essa pessoa está morta. E na volta de Cristo, essa pessoa que está morta fisicamente, a separação do corpo e da alma, que o corpo está no túmulo, e o espírito desta pessoa, a Bíblia nos afirma que está no Hades, que significa inferno. E na volta de Cristo, esse espírito fica ali no Hades. E somente no dia do julgamento final, no trono branco, Apocalipse 20, é que a Bíblia nos ensina claramente, Apocalipse capítulo 20, e deixa bem claro que a morte e o inferno vai dar às pessoas que estão neles, e ali a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós entendemos que a morte física é a separação do corpo e da alma, que nessa separação, para uma pessoa que conhece a Deus, leva essa pessoa ao paraíso. E essa separação do corpo e da alma de uma pessoa que ainda não crê em Cristo, leva uma pessoa para o Hades. E no julgamento do trono branco, essas pessoas vão ser condenadas, vão ser julgadas e condenadas. Essa é a condenação que Jesus falou. Que quem crê na minha palavra não entrará em condenação, mas passaram da morte para a vida. Então, entendemos que o Senhor Jesus também falou em João 3:36, que quem não crê nele já estão condenados. Então, essa é a condenação eterna e a vida eterna. As pessoas que creem em Jesus Cristo passam a ter vidas. Jesus dá vida eterna para sempre. Mas as pessoas que ainda não creem em Cristo, elas não têm vida eterna. Elas vão ser condenadas e vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Aí é a condenação eterna. Então, que Deus abençoe, que através dessa palavra algumas pessoas entendam e queiram Cristo na sua vida e queiram se achegar para Deus através de Cristo, para que possam ter a vida eterna, para que não sejam condenadas e para que possam morar com Deus. Amém. Louvado seja Deus.